Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite. Prazer imenso estar aqui mais uma vez para esse momento de estudos. Estamos trazendo hoje esse tema, inimigos invisíveis. Vamos falar em inimigos invisíveis, mas geralmente começa quando eles estão visíveis, tá? Aí depois, se a gente não se cuidar, se transforma em inimigos invisíveis. Então nós vamos recordar esse ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior. Então nessa passagem de Jesus já está demonstrando para nós, falando para nós da lei de causa e efeito. Se eu fizer o bem, mais bem do que mal, a nossa recompensa será muito maior. Lei de causa e efeito. Se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu vou receber também na mesma medida, até que a gente aprenda a trabalhar somente no bem. Lá no Evangelho, Allan Kardec nos coloca: sabemos vários motivos de indulgência para com os inimigos. Sabemos que a maldade não é o estado permanente do ser humano, mas que é devida a uma imperfeição momentânea. Imperfeição momentânea do espírito. Então essa colocação de Allan Kardec aí já nos demonstra que nós, o espírita, já sabe, então por quê? Qual é o motivo que nós temos que ter indulgência para com as pessoas? Por que nós devemos reconciliar, ser boníssimos principalmente aquelas pessoas que não têm afeição por nós? Justamente baseado no ensinamento de Jesus, tá? Que a nossa recompensa será bem maior. Kardec ainda coloca assim: a pessoa má um dia conhecerá os seus erros e se tornará bom. Então essa é a grande oportunidade que Deus dá para toda criatura. Nós somos criados aí simples, sem os conhecimentos das virtudes, tá? E nós então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós caminhamos aí por estradas largas, por portas largas, conforme Jesus mesmo dissera para nós. Mas nós vamos caminhando tanto pelas portas largas que a gente então vai aprendendo também com o nosso próprio sofrimento. Nós vamos aprendendo que nós temos que trabalhar então as nossas imperfeições e desenvolvendo as nossas virtudes. Sabemos que a morte apenas nos livra da presença material do inimigo e que este pode nos perseguir com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Quem estuda a doutrina espírita tem pleno conhecimento dessa realidade, que nós desencarnamos tal qual nós estamos aqui. Se eu desencarnar com raiva de alguém, com ódio de alguém, no plano espiritual, tá? Então eu vou aplicar esse ódio que eu tenho em cima dessa pessoa. Eu já não tenho mais esse corpo físico para me prender. De repente o ódio é tão grande que a pessoa até pensa em ter atritos físicos, mas vai ver que o outro é mais forte, Mas aquilo fica no seu sentimento e desencarna e vai levar contigo. Aí no plano espiritual, tá? Aí não importa o porte físico do inimigo. Aí então nós vamos atacar de vez. Então às vezes é colocado que nós somos colocados como vítimas do nosso inimigo, mas nós também, nesse cultivo de sentimento de raiva e de ódio, de aversão por pessoas, nós possamos também nos tornar em inimigos invisíveis, se assim partirmos para o plano espiritual com esse sentimento dentro de nós. Kardec vai continuando com a sua belíssima lição. Qualquer vingança
que se faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Sentimento de vingança. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não vingo de ninguém. E pelo pensamento. E os nossos desejos para que aconteçam as coisas erradas com a pessoa que nós não temos afeição. E vice-versa também, as pessoas não têm afeição por nós, porque nós ainda cultivamos egoísmo, vaidade, arrogâncias. E vamos desenvolvendo uma série de pessoas que possa irritar com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, de agir. Então é momento da gente fazer realmente essa reflexão, tá? Que vai causar irritação, e se partir para o plano espiritual com essa irritação, a situação vai ficar pior. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. Interessantíssima essa colocação de Allan Kardec, tá? Que o bem realmente é muito mais forte do que o mal. Imagina quantas pessoas de outras crenças, quantos inimigos do Espiritismo abordava Chico Xavier, talvez com muita irritação, com muito ódio, com muita raiva, mas deparava com Chico fazendo o bem sem olhar a quem. Verdadeira criatura seguindo os exemplos aqui de Cristo. Aí serve de exemplo, a pessoa vai com aquela irritação toda e depara com a pessoa fazendo bem, ela vai aprender. Isso ocorre também no plano espiritual. Com os nossos perseguidores, eles partiram. Nós fizemos tantas inimizades no passado, e nessa também, né? Vamos falar do passado. Quanto mal nós fizemos no passado para alguém. E esse alguém está nos perseguindo. Mas se depara conosco fazendo o bem, eles não vão conseguir me atingir. Muito pelo contrário, vai levá-lo a uma reflexão que vai perceber a minha melhora, tá? E vai também tentar melhorar. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois da sua morte. Lá no livro Séculos e Destino, do Espírito André Luiz, tem um caso muito interessante. Isso aí, de um obsessor, esse inimigo invisível, tá? Inimigo de uma moça, mas ele atua na moça sobre o padrasto dela. Aí vem ali a questão sexual, tá certo? E a moça até tenta suicídio, por todo aquele dano causado. Tá, mas aí é feito o quê? Quando a moça está internada no hospital, amigos da família oferecem para fazer uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é espírita. E a família aceitou que ele fosse no quarto do hospital fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E a equipe espiritual de benfeitores sabe muito bem o que faz. Conduziu esse obsessor lá, para ele assistir a lição do Evangelho. E ele ficou comovido com aquela lição do Evangelho. Ficou comovido com o bem que os outros estavam fazendo. E ele então passou a fazer parte da equipe de trabalhadores, para aprender mais ainda sobre o bem. Então veja bem quanto o exemplo do bem
do perdão vale a pena. Com os maus procedimentos, o ser humano irrita seu inimigo, que então se constitui em instrumento da justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Ora, se a gente tem um inimigo, e a gente não está com um procedimento no bem, esse inimigo vai ficar com mais ódio ainda de me ver na ação do mal. Vai ficar com mais ódio ainda. Aí vai criar então aquelas inimizades que vão passar para o plano espiritual, onde Allan Kardec coloca ali, se constitui instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Aí passa a ser instrumento. Aí vai reencarnar junto. Em futuras reencarnações, pode reencarnar juntos. Como família, pai, mãe, filhos. Tem um livro chamado Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel. Tem uma lição que se chama-se Obsessores, o título da lição, em que Emmanuel começa assim: obsessores, em sinonímia correta, quer dizer aquele que perturba. E aquele que perturba são aqueles, muitas vezes, que convivemos no erro no passado, que vem disfarçado de belos nomes, como pai, mãe, filhos, irmãos. Isto é a justiça de Deus que Allan Kardec está colocando, para punir aquele que não perdoou. Podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações. Começa então a sua obsessão sutilmente, e conforme for o ódio, conforme for a oportunidade que a pessoa está dando, vai passar então a ser subjugado, a atender toda a vontade daquele inimigo invisível. Que é lógico que inimigo invisível poderá jogá-lo em grandes problemas da vida, no seu dia a dia. Então, o quanto vale a pena o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações somente no bem. Existe sacrifício? Sim, mas esse é o sacrifício que Deus espera de cada criatura. O sacrifício para fazer o bem. E para fazer o bem, nós temos primeiro que pensar o bem, sentir o bem e então agir no bem. Se não houvesse pessoas más na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos, encarnados e desencarnados. Ele até destacou nessa frase aí do grande Allan Kardec: devemos ter indulgência e benevolência para com os nossos inimigos. Aquelas pessoas que nós às vezes não sentimos afeição por ele, nós temos que trabalhar esse sentimento em nós, para que eu não me torne um inimigo invisível dele, obsessor dele. Da mesma forma, também trabalhar o perdão. Se há algo que a pessoa me fez de errado, tá certo? Olhar a indulgência e benevolência. Eu ia falar agora que o BIP, né? Citou o perdão na tela anterior, agora. Benevolência, indulgência e perdão, que é a verdadeira caridade conforme entendi Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Principalmente para com os nossos inimigos.
Verdade. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. Então, lá na Grécia Antiga, Roma, na China milenar, tá? Quando se acreditava em vários deuses, para agradar então o Deus fulano tal, o Deus disso, o Deus daquilo, sacrificavam-se animais e até pessoas. E, inclusive foi disso que nasceu o carnaval, nas bacanárias da Grécia e de Roma, tá? Os festejos que faziam. Então, para satisfazer os deuses, sacrificavam. Tá, pessoa? Então veja bem que crueldade. Como que ficaria esse espírito que foi sacrificado? Com ódio de Deus, né? Então eles atuavam em cima da humanidade. Eles não sabiam o que era obsessão, eles não sabiam essa interferência. Tá? Então chamavam de quê? De demônios. Aí seu demônio faz isso. Até hoje, quantas pessoas têm essas crenças do demônio? É Deus de um lado e demônio do outro. Como se estivesse disputando espaço, disputando pessoas. Tem muita gente ainda com esse conhecimento, né? Só mudou as cidades. Certo. Tá? Como se tivesse que Deus aqui, o demônio aqui, os dois disputando pessoas. É aí o Espiritismo, essa lindeza, né? Que vem explicando para nós, que Allan Kardec coloca aqui, mas que não passavam de espíritos maus. Sacrificavam-se animais para pessoas, não passavam de espíritos maus. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de pessoas perversas que ainda não se livraram dos instintos materiais, que ainda não se livraram desses instintos. Quando Allan Kardec coloca ainda, é porque tem a esperança, é lógico, a oportunidade de modificar, de mudar, que nós chamamos de reforma íntima, nossa transformação. Todos nós temos essa oportunidade de fazer a nossa transformação moral e trabalhar em nós o amor. Somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. É o único caminho. O único caminho. Somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Então veja bem que fora da caridade não há salvação. Por isso colocar esse momento para nós. Agora, a caridade somente de dar um sanduíche para alguém que está pedindo, um copo d'água para alguém que pede, isso é dever, isso é obrigação. Tá? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. É isso a verdadeira caridade, conforme entendi Jesus, é onde a humanidade tem que caminhar. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universal. Então Jesus é o trabalhador de Deus destinado a governar o planeta Terra. Mas como espíritos são seres inteligentes que habitam o universo, assim está lá no livro dos Espíritos, dito para nós pelos sábios dos Espíritos, ou seja, então, Deus tem uma lei única para o universo, que essa lei se chama amor, que é uma lei universal. Então nós temos que pensar nessa fraternidade universal, começando a trabalhando com aqueles que estão próximos de nós. Quantas divergências existem naquele que está bem próximo de nós? Saber trabalhar essa divergência para não complicar mais ainda a nossa vida
e a vida dele em vidas futuras. Diante do inimigo, mantenha a paz e haja com sensatez. Essa lição do André Luiz é lindíssima, achei perfeita. Tá? Diante do inimigo, mantenha a paz e haja com sensatez. Vai nos dar algumas dicas. O inimigo usa o ataque, não agrida, haja com firmeza, sem agressão. Quando o inimigo nos ataca, seja com palavras. Eu vou discutir? Eu vou entrar na mesma altura com ele, no mesmo nível dele? Não. Mas também não vou abaixar a cabeça e ficar ali, né? O que quando a Luísa está falando? Para agir. Agir como? Com firmeza. Essa firmeza o quê? Usar o máximo de educação, de simplicidade, de humildade, de sabedoria, sabendo conversar. O que mais que o André Luiz fala? O inimigo usa a inveja. Não condene, haja com trabalho. Se o inimigo tem inveja, age com inveja, não liga não condena ele não, deixa ele quieto, faz uma prece para ele e haja com trabalho, continua trabalhando no bem. O inimigo usa mentira. Não se irrite, haja com a verdade. Então, se o inimigo está falando mentira, você não vai falar mentira. Você vai agir falando sempre a verdade. O inimigo usa a intriga. Não acuse, haja com a paciência. Isso aqui existe mais na conta, não existe? Tudo isso aqui existe, né? Por isso que o André Luiz, tá? Sempre nos mostra essas lições belíssimas. Porque eu gosto muito dessas obras de psicografia, porque os espíritos, como não tem mais o corpo pesado, eles andam observando. Tipo o André Luiz, certamente faz pesquisa, né? Vai observando as pessoas, a sociedade, como é que está a sociedade, para então fazer esse trabalho belíssimo para nós, essas orientações. Então o inimigo usa a intriga, não acuse, age com a paciência. Nós temos que manter a paciência, o equilíbrio, em qualquer desavença que tiver, em qualquer discussão que tiver. A paciência, o equilíbrio, sabe? É que deve comandar. O inimigo usa vingança, não se exalte, haja com perdão. Mas se você fez alguma coisa que a pessoa não gostou, ele vai querer vingar de você, você perdoa, ou pede perdão, sempre trabalhando aí o perdão. O inimigo usa violência, não se agaste, haja com a tolerância. Quanta falta de tolerância está tendo na humanidade, né? Demais. Por isso a história de violência. O inimigo usa a opressão, não se intimida, haja com a humildade. Se o inimigo vem te pressionando, como se diz, chegando na parede, tá? Não se intimide, mas haja com humildade. É difícil, né? Agir com humildade, né? É ação na humildade, né? Mas é interessante. A gente vai lendo isso aqui, a gente vai lembrando sempre do Chico Xavier. E uma outra coisa, isso me faz lembrar também do mostrar outra face, né? É a outra face. A outra face. Você comanda, né? Orienta. Chico Xavier foi o grande exemplo do cristão. Seguindo isso aqui. Fato, né? O inimigo usa o ódio, não censure. Haja com amor. Somente o amor que vai combater o ódio. Se você vai agir com ódio também, que vira. Vai causar tragédia que você vai levar aí, talvez, séculos para reparar. Um perseguindo o outro, até chegou ao ponto de reencarnar junto. É justiça divina. Então veja bem a importância de agir com amor em qualquer circunstância que você vive. Agir com amor. Diante do adversário, comporte-se com decência e cultive o bem.
Jesus recomendou não revidar as agressões do inimigo, mas em nenhum momento afirmou que se deve ficar de braços cruzados. Interessante essa colocação do dia da Luiz, né? Jesus pediu para não revidar. Como você disse, leva um tapa, a face direita, vire, oferece também a outra. A gente interpretando isso aqui, se você levou, tá, uma ofensa muito grande, que é oferecer a outra face, através do perdão, tá, da compreensão, da tolerância, da paciência. É difícil, mas não tem outro caminho não para a gente trabalhar. Tá? Por isso que é bom ter essa dificuldade, para a gente vencer as dificuldades. Tudo que é bom em nossa vida não vem com facilidade. Até mesmo a nossa reforma íntima, a nossa transformação espiritual. São várias as circunstâncias em que inimigos invisíveis te perturbam a paz no caminho. São diversas, tá? Essa colocação aí de André Luiz também. São diversas circunstâncias que o inimigo vem nos perseguindo. Por isso, sempre as casas religiosas, principalmente a espírita, vão chegando cada vez mais pessoas, tá? Não se sentindo bem, vai em médico, faz consulta, não encontra a sua enfermidade. Aí vai, principalmente na casa espírita, tá certo? Nas casas religiosas, mas principalmente na casa espírita, onde vai encontrar essa orientação como que deve trabalhar, tá? Para se autocurar então dessas perseguições dos inimigos invisíveis. Livres dos liames que os prendiam ao corpo físico, os adversários que já atravessaram as fronteiras do além-túmulo e ainda guardam o ódio na alma, espreitam a ocasião oportuna para destilar o veneno da vingança. Esperam o momento oportuno. Que momento oportuno é esse? Onde encontra a pessoa em desequilíbrio, em total desequilíbrio. Lá no livro Ação e Reação, os próprios obsessores, 2 irmãos obsediando um outro irmão, porque eles foram assassinados por esse irmão, por causa de herança. Tá? Aí no plano espiritual, o irmão desse que ficou, que matou, achou que estava livre dos irmãos, né? Mas só imagina o ódio que eles partiram. E eles combinavam muito quando reencarnaram. Mas ele via a ganância, o materialismo, e o irmão matou 2 afogados. Imagina o ódio que eles foram para o plano espiritual. Estava obsediando o irmão. Tá? E lá eles dão uma recomendação para André Luiz. Recomendação não. Eles falam que de uma técnica que eles aprenderam na escola da maldade. Na escola da maldade. Tá? Que cada um de nós tem um comando central. Então lá eles estudaram sobre esse comando central. O que é esse comando central? A inveja, é o ciúme, são os nossos vícios em geral. Qual é o comando central de Chico Xavier? Amor. Tá? Mas a grande maioria da humanidade, o comando central, vai nos vícios mesmo. Vícios físicos, vícios morais. Então, esses irmãozinhos, eles observam o comando central de cada um, principalmente daqueles que eles querem atacar. Sabe, eu tenho raiva, tenho ódio de você me fez tanto mal no passado. Aí então eu vou te atacar, tá? Eu vejo que você tem inveja. Então eu vou te enfurecer esse sentimento de inveja em você. Se aquele seu inimigo quer te atacar mesmo, mas ele ainda não tem a técnica para te atacar através da inveja, ele vai contratar outro, pedir emprestado de outra falange. Pede emprestado, com prazo marcado. Só te empresta um, você me empresta outro, esse especialista seu aí, por tantos dias. Isso, nas obras espíritas vê muito isso. Tá? Então, isso que
André Luiz está nos colocando, né? Livre dos liames que os prendiam ao corpo físico, os adversários que já atravessaram as fronteiras do além-túmulo e ainda guardam o ódio na alma, espreitam a ocasião oportuna para destilar o veneno da vingança. Além da atuação direta, quando a sintonia permite, gerando estados obsessivos e de subjugação, com transtornos mais ou menos graves do comportamento e da mente, outras situações são provocadas para atingir o desafeto de maneira indireta no meio em que vive. Se o meu inimigo quer me atacar, mas eu estou vigilante, eu estou impresso, eu estou no comportamento, e ele não está conseguindo acesso a mim, mas o ódio dele é tão grande, ele quer me atacar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar aquela pessoa mais próxima de mim, que pode me influenciar. Aí vai encontrar espaço naquela pessoa, para aquela pessoa ver então, me perturbar, satisfazer aquela vingança que ele está desejando. Isso aí também tem em obras, tá? Nos domínios da mediunidade de André Luiz também. Essa fotinha aqui está até retratando bem isso aí. Uma pessoa, André Luiz observando lá, que esse obsessor, ele era obsessor de uma moça, tá? Que teve ali seus problemas no passado. Mas ele não estava tendo acesso a essa moça. E ele queria, porque queria vingar, queria prejudicar. E teve um assassinato na cidade, e ele então fez o quê? Ele foi nesse jornalista, tá? Esse jornalista foi para um ambiente bem legal, né? Um bar, tomando ali uma bebida alcoólica, fumando. Então ele encontrou essa oportunidade. Isso é aqui. O jornalista escreveu uma matéria sobre esse assassinato. Ia incriminar essa moça. Colocar ela assim como uma terrível culpada do assassinato, do crime que teve na cidade. Para que então fosse na opinião pública geral sobre essa moça. Então veja bem que o André Luiz está nos colocando. Se não encontra o caminho ali, ele vai por outros caminhos. Situações provocadas para atingir o desafeto de maneira indireta. André Luiz também nos dá aí alguns exemplos. Desajustes no casamento. Você está com tanto ódio? Ele vai procurar prejudicar de qualquer maneira. Fazer uma separação. Causa aí a traição de um dos cônjuges. Para haver a separação, uma briga conjugal. Quantas separações existem em função desses inimigos invisíveis? Disputas familiares. Quantas disputas existem? Contamos o caso de doação e reação do irmão que matou os dois irmãos por causa de herança. Eram 3 irmãos para ficar com toda a fazenda. E os obsessores queriam o quê? Tá obsediando ele? E falam para André Luiz, ele vai ter que devolver tudo, isso aqui é nosso. E estava atacando ele em cima então da segurança, segurar, guardar tudo que ele vendia, tudo que ele faturava na fazenda, era guardado. Tá? Disputas familiares, caso gravíssimo. Conflitos no lar. Quantas discussões, quantos conflitos existem no lar? No lar não tem apenas os afetos, a maioria dos lares estão ali os desafetos. Tá? E pouca gente se alerta com esse detalhe. Poucas pessoas pensam na minha casa, não. A confusão lá é porque a pessoa lá é implicante mesmo. Ela é difícil mesmo, misericórdia. É difícil mesmo, é difícil mesmo, implicante. Tem que estar junto. É necessário, foi programado estar junto. Justamente para reparar. Se transformar a inimizade em amizade pura.
Fraternidade verdadeira. Ô, você pegando um gancho disso aí, que às vezes, muitas vezes, aquela pessoa que é difícil, é justamente difícil porque nós tornamos ela difícil em decorrência de vida anterior, né? É verdade. Aí vem a justiça divina, né? Que Allan Kardec colocou lá no início para nós. Verdade. Nós estudamos. É. Obstáculos no trabalho. Quantos problemas que a pessoa tem no trabalho, tá certo? Em função dessas perseguições. Antipatias gratuitas na convivência. Quantas antipatias, pessoas estão convivendo bem, de repente, nossa, tomei uma antipatia com fulano de tal. Talvez trabalhe junto, né, ter aquela grande amizade, de repente, tomei uma antipatia. São os inimigos invisíveis que estão ali, realmente procurando todo o meio, toda a oportunidade para prejudicar. Deserção de colaboradores imprescindíveis. Isso aqui quase não acontece nas casas espíritas, né? Quase não acontece. Eu subi de lá porque, nossa, não suporto lá. Não suporto que povo, não suporto fulano, não suporto ciclano. E eles ficam achando bom isso mesmo, né? Não vai lá mais não, pra quê? Pra que você ficar indo lá, aquela pessoa de lá? E vai, sim. São os inimigos invisíveis. É desanimar, né? Agora me fala, quantos espíritas se atentam para isso? Intrigas comprometedoras. Talvez vai indo bem e de repente cria tantas intrigas, tanta confusão para envolver aquela pessoa nas intrigas. Referências caluniosas. Quantas calúnias, né? Quantas coisas que existem aí. Hoje chama-se de fake news. Mentira. Não é isso? Entrando aí as tecnologias, hoje é chamado aí as fake news. Desarmonia entre companheiros. Mas eu sente, porque numa questão de caluniosas, né? Porque o Evangelho também a gente orar pelos caluniadores, né? De oração. As mídias sociais, elas só veio aumentar a possibilidade do indivíduo fazer o bem. Mas também, se ele não está educado, ele também aproveita disso para fazer o mal. Né? Então, não é eu também em tecnologia, eu sempre vejo as pessoas falando mal da tecnologia. Né? Não é a tecnologia que é ruim. Nós é que não somos educados em amor para usar. Exatamente, a tecnologia veio para ficar e vai desenvolver cada vez mais. Tá? Agora, o ser humano tem que aprender realmente a usar a tecnologia. A tecnologia vem e vai avançar muito mais, tem que avançar para o bem da humanidade. Agora, o ser humano é que tem que realmente saber usar a tecnologia, né? Essa ferramenta que está em mãos. Chico Xavier estava vendo um livro chamado Nosso Chico, do jornalista Saulo Gomes, que conviveu por muitos anos. Tá? Então, o Saulo Gomes falando que em uma das conversas com o Chico, tá certo? Lá em 1940 e pouco, essa conversa dos dois, o Chico perguntou, Saulo, o que é multimídia? O Saulo não faço a menor ideia, né? Em 1940 e pouco, ele não faço a menor ideia do que vinha a ser isso. Tá? Aliás, 1946 não, 1980 e alguma coisa. 1984, por aí. Tá? O que é multimídia? Então, jornalista, Chico, não faço a menor ideia. Na década de 80 realmente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Né? Notebook e PC. Né? Aí ele falou para o Chico, não faço a menor ideia. Mas por que, Chico? Não, porque os meus amigos espirituais, o Chico sempre gostava de falar, meus amigos espirituais, né? Os meus amigos espirituais estão me dizendo que a doutrina espírita será amplamente divulgada através da multimídia. O que tem hoje? Né? Aí essa grande ferramenta
ser utilizado, não é isso aí? Essa grande ferramenta sendo utilizada, tá? Sim. O Júlio gravando aí, com certeza, milhares, milhões de pessoas vão assistir o Centenas, certeza. Vão contestar isso aí. Tentações de toda espécie. Então, André Luiz já arremata a lista aqui, que são tantas, né? Coloca tentações de toda espécie. Eles têm tempo para isso, eles têm tempo para nos observar. Fica o dia inteiro. Eu que tenho meio desencarnado. 24 horas. No desprendimento do nosso corpo, eles podem nos levar. O dia inteiro perto de você. Tá certo? Se já te envolves no manto do amor e da caridade, é provável que esteja salvo do ataque direto. Então, se você está em prece, se você está com seus chakras aí, né, expandindo essas luzes aí da aura, então até mesmo aquelas formas de pensamento negativos, fica difícil de chegar diretamente. Se não chega diretamente, eles vão tentar, já falamos aqui, vão tentar indiretamente. Mas mesmo tentando diretamente, você tem que estar sempre bem preparado. Por isso que Jesus recomendou vigiai e orai para não cair em tentação. Então essa informação veio desde a época de Jesus já para nós. Sim. Nós temos que nos conscientizar e realmente colocar em ação. Contudo, é bom estar atento às situações em que os inimigos invisíveis procuram te ferir o coração, através dos afetos mais próximos, em momentos de invigilância. São audaciosos, são astutos. Mas eu estou fazendo tanto bem, mas você tem que fazer oração para eles. Tem muitas pessoas que pensam erradamente. Eu vou no centro para tomar um passe e fazer um descarrego. Tem que falar assim, né? Eu vou no centro para fazer um descarrego. Eu quero que esse inimigo seja longe de mim. Deus me livre, hein? Eu já ouvi muita gente falando isso. Tá? A gente vai naquela lição que eu disse aqui do Emmanuel. Às vezes vem disfarçado de belos nomes com pai, mãe, filho, irmãos. E se esse que está me perseguindo, tá? Foi um ente querido meu em reencarnações passadas, que eu prejudiquei muito, e ele continua no plano espiritual amargurando esse ódio. Talvez foi um irmão, um pai, uma mãe, ainda com esse ódio, tanto mal que eu fiz, tá certo? Estão me perseguindo, aí eu vou querer que eles se afastem, ficam com mais ódio ainda. Aí que eles vão vir com muita força mesmo, com mais ódio ainda. Então a melhor defesa chama-se oração, bons pensamentos para eles. Eles vão nos encontrar em oração, desejando o bem para eles, tá? Chamando eles, não é porque é fácil não, chame eles, convida, mas com outro objetivo. Olha, eu estou tentando estudar o Evangelho de Jesus e estou me esforçando para seguir o Evangelho de Jesus. Vamos fazer isso também, que é muito bom para nós e para vocês. E para você. Quando você for ler o Evangelho, convida esses inimigos invisíveis. É interessante. Olha, vamos ler aqui uma lição de Jesus aqui do Evangelho. Isso que eu boto a gente para dormir, isso como é que faz? Então veja bem que a gente age ao contrário. Basta refletir um pouquinho. Eu vou orar com desejo que ele desapareça, vai fazer o mal para lá. Não, vocês vão mudar. Fechar o corpo, né, Vicente? Vamos mudar, é isso a realidade. Fechar o corpo para trás. Vamos mudar. Vamos tentar mudar, vamos tentar seguir Jesus, que não tem outro caminho. Tá? Contei a história do livro Sete Destino aí. Teve um obsessor que gostou, se transformou através da leitura, que ele foi levado no quarto hospital para ouvir. Nessas ocasiões, mobiliza todos os recursos que acumulaste no aprendizado do Evangelho e, confiante no apoio divino,
entrega-te às mãos de Jesus, compreendendo e perdoando, vigiando e orando. Mais uma vez aí, André Luiz falando, né, sobre o perdão, sobre o amor. E encerrando com essa mensagem aí, do Albino Teixeira. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Todos nós fomos ontem. E continuamos a ser ainda, né? Muitos de nós. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque se chegaste ao grau de restauração em que te encontras, é que de certo alguém caminhou paciente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Tá? Essa mensagem que é muito interessante, bonita mesmo. vai de encontro com o que a gente comentou aqui agora. Imagina se eu fui muito mal no passado, muito mal, criminoso, ferrenho. Se eu me encontro hoje, falando o nome de Jesus, falando do Evangelho de Jesus, é porque alguém teve paciência comigo. É isso que o Albino Teixeira está colocando. Tá? Se nós já encontramos no caminho que nós estamos, é porque alguém nos ajudou. Alguém nos deu a mão. Então, que tal também te dar a mão? Não é isso? Para ajudar esse nosso adversário, principalmente os invisíveis. Muita paz, muito obrigado pela vibração de carinho, de amor, e que Jesus nos dê força para vencer a nossa travessia. Muita paz. Obrigado. Obrigado a você, que assim seja, né?